Boa noite. Desejamos as boas-vindas aos presentes e aos internautas que nos acompanham. Em reverência, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti por tudo o que tens feito por nós. E te pedimos, Senhor, que Tu venhas com o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender um pouco mais do que Tu queres nos mostrar através da Sua criação. E te pedimos, Senhor, que Tu abençoes a palestrante de hoje, para que Tu, Senhor, esteja abençoando e guiando a cada palavra que ela disser. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens promove palestras variadas sobre o tema criacionismo e evolucionismo. E quem estiver em Maringá pode vir aqui na sede assistir, na rua 8 de setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Além desses canais de comunicação, nós temos, para os internautas, o Facebook. Curta a nossa página. Se inscreva no canal do YouTube, Numar SCB. Numar SCB, Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. E também através do e-mail numarscb@gmail.com. Hoje nós temos a honra de receber como palestrante a doutora Christy Goulart Chadwick, com o tema Evidências Históricas de um Dilúvio Universal. A doutora Christy é professora de Antigo Testamento no curso de Teologia da FAP do IAP, bacharel em História pela USP, mestre e doutora em Arqueologia Bíblica do Velho Testamento pelo Instituto de Arqueologia da Andrews University, e é professora das disciplinas de Grego, Antigo Testamento e História do Cristianismo. Desde já agradecemos a doutora Christy por ter aceito o convite, por compartilhar esses conhecimentos conosco. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e compartilhar essa palestra com vocês. É uma área que eu tenho muita paixão e a gente vai falar sobre o dilúvio. A perspectiva da palestra é apresentar o dilúvio comparando as diversas narrativas. Nós sabemos que no mundo inteiro existem narrativas que contam a história de um dilúvio universal. Vamos ver algumas delas e ver o que a gente aprende comparando elas. Eu vou estar especificamente comparando as palestras da Mesopotâmia e a gente vai fazer uma comparação com a mitologia grega no final. Eu quero começar essa palestra com uma história interessante, a história da primeira descoberta das narrativas de dilúvio da antiguidade, que foi feita por George Smith, um rapaz muito precoce, que aos 16 anos já havia sido convidado pelo Museu Britânico para tratar e curar, a gente fala, os tabletes encontrados. Ele também, muito jovem, já tinha aprendido a língua acadiana e sabia ler esses tabletes, que ele estava remontando, né? A gente tem aqui o histórico dele. Ele aqui descobriu esse texto na parte de um tablete que tinha sido escavado em Nínive. Ele restaurou e traduziu o texto e percebeu que o texto relacionava ao dilúvio. Eu tenho aqui uma foto dele recolocando os pedaços, né, montando o quebra-cabeça a partir da tradução. Volta aqui. Aqui tem uma imagem, tanto uma foto da cerâmica, né, e uma reconstrução desenhada. Vocês estão vendo que estão faltando pedaços desse tablete. Não estava completo. E ele havia apenas visto nos detalhes que essa história se comparava ao dilúvio. Então ele quer saber o resto. Ao apresentar os seus resultados para a população inglesa, a curiosidade foi tal que eles queriam que mais uma expedição fosse montada. Levantaram-se fundos, através do jornal inglês Daily Telegraph, que juntaram para que fosse enviado George Smith a Nínive para procurar o restante dos tabletes. Isso é uma coisa única, essa ideia de, anos depois,
uma pessoa diferente da pessoa que havia escavado os primeiros fragmentos, fosse e procurasse e encontrasse. Incrivelmente, num evento único da história da arqueologia, depois de apenas uma semana, ele realmente encontrou o restante dos fragmentos que completavam a história, aqueles exatamente que estavam faltando para ele poder remontar e saber a história completa. O que ele encontrou foi o tablete 11 de 12 do épico de Gilgamesh. Gilgamesh era um herói antigo, um herói que viveu em Uruk, ele foi rei de Uruk, e ele aparece também na lista real sumeriana. Gilgamesh foi provavelmente uma figura histórica que aparece assim em mais de uma fonte. Mas o épico de Gilgamesh conta as histórias dele, as aventuras dele, antes dele se tornar rei. Gilgamesh não é o herói do dilúvio, conforme contado pela história mesopotâmica. Mas ele encontra com Utnapishtim, que é esse herói, e Utnapishtim conta para ele a história. Dá para ver aqui no mapa, eu queria mostrar para vocês a relação das cidades. Você tem Ur, dos caldeus, aqui no sul da Mesopotâmia, Uruk, da onde é Gilgamesh, da onde ele foi rei, Ur, de onde saiu Abraão também, Nínive, ali no norte da Mesopotâmia, perto do rio Tigre. Muito bem, essa é a região que produziu essa história, e a partir daí que a gente vai ver o épico. Gilgamesh. Vou passar mais um aqui. A preocupação de Gilgamesh nesse ponto é encontrar uma solução para a mortalidade. Ele percebeu que ia morrer. O seu grande companheiro de aventuras morreu. Ele percebe que não é uma coisa que ele quer. Ele começa uma busca pela imortalidade. Ele quer saber o segredo da vida eterna. Ele ouve falar de Utnapishtim, o homem a quem os deuses concederam a vida eterna, e o busca para saber como é que ele conseguiu isso. Chegamos então no tablete 11. Enquanto todos os 12 são a história de Gilgamesh, o 11 conta o encontro dele com Utnapishtim, que conta para ele a história do dilúvio. De acordo com Utnapishtim, os deuses em concílio decidiram que o mundo deveria ser destruído. O motivo é que os homens eram muito barulhentos, estavam incomodando os deuses. Então eles falam, vamos destruir o mundo, esses homens estão fazendo muito barulho. Mas um dos deuses, o deus Ea, avisa Utnapishtim e o aconselha a construir um barco. O barco completo também é de proporções enormes, ele tinha 7 andares e era construído na forma de um zigurate, ele era mais ou menos um cubo. O zigurate era uma pirâmide mesopotâmica, uma pirâmide em degraus maiores, assim, um pouco diferente daquelas egípcias. O barco dele tinha então 70 metros de altura. No barco, Utnapishtim leva os seus bens, familiares e tudo que ele tem, mais alguns artesãos, para que ele pudesse dar continuidade. O plano dele já é realmente a população que vai sobreviver depois. Vem uma tempestade que por 7 dias, 6 dias e 7 noites, assola o território. E eles ficam protegidos no barco. Até os deuses temeram de tão forte, tão poderosa foi essa tempestade, que leva a muita destruição. Nessa, todas as pessoas e toda a terra é destruída. Eu não mencionei, mas tem animais no barco também. A gente tem que ter isso em mente. Ele também leva alguns animais, ele também preserva a vida dos animais. Depois do 7º dia, a tempestade acalma e o barco para, encalha, no alto de um monte. Esse detalhe é de extrema importância porque ele mostra a percepção dos antigos mesopotâmicos de que esse dilúvio foi universal. Muitos dos argumentos apontam hoje em dia para um dilúvio local, mas a maneira como o evento é descrito pelos povos antigos indica um dilúvio universal. Então ele para no Monte Nimush, que é identificado com a região montanhosa de Zagros, as montanhas a leste do Iraque, ou entre o Iraque e o Irã, na região da Pérsia. Depois do fim da tempestade, ele espera mais 7 dias dentro do barco e ele solta uma pomba. A pomba sai e volta. Ele percebe que a pomba não achou onde pousar. Ele solta, então, um outro pássaro, uma andorinha. Essa também sai e volta, não tem onde pousar. Depois de mais algum tempo, ele solta um corvo. E o corvo não volta.
indicando para Utnapishtim que as águas realmente baixaram e que ele pode sair do barco. Ele então abre a arca, solta todos os animais e a primeira coisa que ele faz é oferecer um sacrifício. Estão vendo que os detalhes, alguns deles realmente são paralelos ao texto bíblico, né? Ele oferece esse sacrifício. Só que o propósito desse sacrifício aqui é acalmar os deuses. Os deuses estão para descobrir que a destruição total não deu certo. Só que nesse ponto, os deuses estão com fome, porque quem fazia a comida eram os humanos. Então eles sentem o aroma do sacrifício, se agregam ao redor de Utnapishtim e estão aliviados que ele sobreviveu. Como recompensa, como bênção por ter sobrevivido e salvo a humanidade, apesar da decisão arbitrária dos deuses, Utnapishtim ganha do deus Enlil, o deus supremo mesopotâmico, a vida eterna. Uma bênção que se estende à esposa dele. Utnapishtim então diz para Gilgamesh o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. Afinal, era esse o propósito de Gilgamesh em procurá-lo. E ele fala, você deve ficar acordado 6 dias e 7 noites. Gilgamesh imediatamente adormece e dorme por 7 dias, falhando o teste colocado por Utnapishtim. Ele fica triste e fala, por favor, deve ter mais alguma coisa que eu possa fazer, me diga, como posso ganhar a vida eterna? E Utnapishtim conta para ele uma outra história, a história de uma planta que dá a vida eterna, que se localiza no fundo do mar. E fala para ele, vai buscar essa planta. Gilgamesh encontra a planta, mas antes dele conseguir comer a planta, vem uma serpente e rouba a planta dele. Ele então perde a oportunidade de receber a vida eterna, volta para sua cidade de Uruk, e lá ele acaba se tornando rei. Queria mostrar para vocês os paralelos. Muitas das pessoas no passado já argumentaram que as semelhanças apontam para histórias emprestadas de um povo para outro. Como a história de Gilgamesh é mais antiga, eles falam, tá vendo? Essa história foi usada por Moisés, usada pelo autor bíblico para inventar a história da Bíblia. Só que as diferenças entre os dois relatos realçam que essa história não é copiada. A visão cosmomundo, os princípios, a interpretação e visão de vida das histórias é tão diferente que elas refletem relatos do mesmo evento interpretados por povos diferentes. Como é que a gente vê isso? A gente realça mais as diferenças do que as semelhanças. Por exemplo, no planejamento, similar. O planejamento do dilúvio bíblico foi feito por Deus, o dilúvio de Gilgamesh por um concílio de deuses. Mas e a revelação? Na Bíblia, o mesmo Deus que planeja o evento, revela o evento a um homem que ele escolheu. Em Gilgamesh, não. Um dos deuses escolhe uma pessoa de sua predileção e revela para ele, escondido dos outros deuses. Motivação por trás do dilúvio. Na Bíblia, o dilúvio é causado pelo próprio pecado e violência humana. Enquanto que no épico de Gilgamesh é algo pequeno, como o barulho dos homens. Só aí já tem a perspectiva divina. Como é que você vê, como é que essas pessoas, esses povos, viam o caráter do Deus deles? Isso é visão cosmomundo, isso é a interpretação do caráter de Deus. O juízo na Bíblia é justo e ético. Ele é uma consequência das ações humanas. Não só. O propósito do dilúvio bíblico é salvação. Apesar dele ser um instrumento de destruição, o objetivo dessa destruição é continuar a linhagem humana, que através da violência presente poderia ter sido exterminada. Então, uma situação insustentável leva o Deus bíblico a destruir o mundo para que ele possa ser recontinuado. Já o juízo no épico de Gilgamesh é ambíguo e arrependido. Estavam fazendo barulho, decidem matar, se arrependem e ficam felizes que por acaso o herói sobreviveu. Salvação do herói. Num épico faz parte do plano divino, traz aquele objetivo divino, é um instrumento na mão de Deus. No caso de Gilgamesh, não. A salvação do herói é secreta. O barco são similares. As proporções são diferentes. Você vê, esses detalhes que teriam sido copiados são exatamente os detalhes que não são iguais. Mas sim, um barco de proporções completamente diferentes. Você tem a arca com 3 andares, uma
uma proporção retangular comparado ao outro barco, que é um cubo, né? A arca, se você fosse analisar os dois barcos fisicamente, cientificamente, a arca tem muito melhores proporções para navegação do que o barco de Utnapishtim. Causas geofísicas. A gente também tem muitos mais detalhes dentro do relato bíblico do que fora. A gente vê uma tempestade com ventos muito fortes em Gilgamesh, mas a descrição bíblica inclui o rompimento da terra, rompimento de fontes subterrâneas e o rompimento de uma camada acima da atmosfera de água que a Bíblia descreve era existente. Então você tem proporcionalmente muito mais água. Você tem também um período muito mais longo de chuva e um período mais longo ainda na Bíblia de adaptação, ou seja, para Noé conseguir sair da arca. 1 ano ele fica dentro em vez de apenas 1 semana. Duração, já mencionei, então, 40 dias e 40 noites na arca, só a tempestade, né? E os 6 dias de Gilgamesh. Parada final, montes diferentes. Repara que o relato mesopotâmio escolheu um monte na Mesopotâmia. Mas o relato de Moisés escolheu um monte que não era na terra dele, não era na terra do Egito, mas de um monte aleatório a norte da terra de Israel. Ou seja, ele não tem um motivo pessoal para ter escolhido, o que adiciona credibilidade. Ele também não escolheu o mesmo monte, nem sequer na mesma região, do que o relato mesopotâmio que ele teria supostamente copiado. Os pássaros são parecidos, né? Noé também manda para fora 3 pássaros, um corvo e 2 pombas. No relato de Gilgamesh, a gente tem a pomba, a andorinha e o corvo. Ambos os heróis oferecem sacrifícios quando eles saem da arca, mas mantendo com essa visão de mundo que cada um deles tem, a gente vê essa diferença no sacrifício. O sacrifício de Noé é um sacrifício de agradecimento. Agradecimento pela preservação humana e da própria vida dele. E o sacrifício de Utnapishtim é um sacrifício de apaziguamento, ou seja, eu preciso acalmar os deuses porque eles vão descobrir que a humanidade sobreviveu. A recompensa também reflete muito o caráter do Deus representado. Enquanto que a bênção de Noé é uma aliança com toda a humanidade descendente dele, e um arco-íris como sinal eterno dessa aliança, a recompensa de Utnapishtim é só para ele. Ele e a mulher dele são recompensados com a vida eterna. Como dá para ver, as diferenças falam muito mais alto do que as semelhanças. E até aqui, a maioria das pessoas que tem tentado colocar as semelhanças como sinal de cópia um do outro, ignoram essas diferenças, que representam perfeitamente a visão de mundo desses 2 povos tão diferentes. Eu vou passar, eu tenho mais alguns relatos para mostrar para vocês, que incluem também, alguns são similares. Como a maioria vem da Mesopotâmia, a gente vê algumas similaridades entre eles, mais do que com a Bíblia. O Eridu Gênesis é um dos mais antigos que existem. Ele é datado do 3º milênio. Antes de Cristo, claro. A gente não tem ele completo, apenas 1/3 foi preservado. Então a gente tem uma história incompleta. Agora, esse tablete parece ter sido conhecido por outros historiadores, inclusive historiadores gregos, Berossos, por exemplo. Então a gente consegue preencher um pouco as lacunas que ficam da inscrição ser fragmentada. Ele relata não só o dilúvio, mas a criação do homem também. Tá? Ele também relata uma lista de reis e fala do período logo depois do dilúvio. O herói deste relato é Ziusudra. Ziusudra, a quem também, como recompensa, foi concedida a vida eterna. Nesse caso, a gente tem muitas similaridades. A humanidade fazendo barulho, os deuses se incomodam, Enlil, que é o mesmo deus supremo do épico de Gilgamesh, decide destruí-los. Né? Alguns dos deuses têm pena e Enki, um deles, decide avisar os humanos. E ele avisa Ziusudra. A escolha de Ziusudra, assim como a escolha de Utnapishtim, são aleatórias. A gente não tem um motivo por que eles são escolhidos. Noé é escolhido porque é reto. Então a Bíblia deixa clara essa característica. São as atitudes próprias de Noé que ajudam ele nesse trabalho divino. Ziusudra então recebe uma visão em que o avisa e também o instrui, o ajuda a construir esse barco. A gente perde uma lacuna, a gente sabe que o barco foi construído, mas a gente realmente não tem as instruções da construção nem a descrição do barco.
A gente não sabe como os animais foram reunidos, mas a gente sabe que no final saem da arca. Então a gente preenche um pouco as lacunas também baseado no que acontece depois. A tempestade dura 1 semana e depois de 7 dias, Yusudra faz um buraco no barco. Um detalhe, eu mencionei que a descrição do barco não é preservada. Neste detalhe, a gente percebe que o barco talvez não tivesse janelas. Ele faz um buraco no barco a certo ponto. Quando ele faz esse buraco, o sol entra. Eles tinham o sol como um deus. Então o sol entra e encontra um sacrifício que ele oferece dentro do próprio barco. E se agrada. Então ele recebe o favor do sol naquele momento. Ele então se prepara, sai do barco. Enlila, a princípio, fica furioso quando descobre que a sua tentativa de destruir a humanidade falhou. Ele então fica bravo, mas Enki, que foi o que indicou, o que salvou a humanidade, confessa e tira um pouco da culpa de Ziusudra. Ziusudra, quando sai do barco, é recompensado por ter salvado humanos e animais. Ele também recebe a vida eterna. Na nossa tabelinha eu vou realçar apenas algumas das diferenças. A gente já percebeu que você tem um caráter de um Deus justo, ético na Bíblia e um caráter de deuses arbitrários e deuses que mudam de ideia muito facilmente nos outros relatos. Aqui também o herói faz parte do plano de Deus. Avisar e salvar a humanidade é o propósito do plano divino. Mas em Eridogênesis, o herói é avisado secretamente, pessoas e animais são salvos por causa de um Deus que teve misericórdia dos dois. Alguns dos detalhes nesses estão faltando. A gente não tem a descrição da arca, não tem o lugar de parada da arca também. De novo, o sacrifício também é contrastante. Um sacrifício de apaziguamento, um sacrifício para convencer os deuses ou para agradar os deuses. E o outro simplesmente um sacrifício de gratidão por um evento trazido e por uma salvação que é trazida pelo próprio Deus. De novo, a bênção é uma das diferenças mais marcantes para mim, onde você vê uma recompensa, uma bênção que inclui a humanidade inteira na Bíblia. E uma bênção limitada a uma única pessoa nos relatos babilônicos. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Atrahasis. O Atrahasis também é conhecido como o dilúvio babilônico. De acordo com esses, reparem que esses todos, eles têm um relato da criação junto com o dilúvio. E a gente vê na Bíblia a mesma coisa, os eventos estão pertos, eles são associados um com o outro. Então a gente vê nesse a mesma coisa. Só que começando com a criação, a gente vê que os deuses maiores, os deuses mais importantes, impunham as tarefas que eles não gostavam, o trabalho duro, o trabalho forçado, sobre os deuses menores. E os deuses menores se rebelam, começam a reclamar. Então os deuses maiores decidem criar humanos. Aí também a gente já vê uma diferença no que é apresentado na Bíblia no objetivo da criação. Humanos aqui sendo criados para trabalharem, fazer o trabalho forçado que os deuses não queriam fazer. Aqui tem uma imagem do Atrahasis, o tablete que nós temos, também fragmentado. Os humanos se multiplicam na terra, começam a fazer barulho e os deuses começam a reclamar do barulho dos homens e passam a querer então que os deuses façam alguma coisa. Eles decidem destruir a humanidade. Mas eles tentam de várias formas. Primeiro, fome, peste, seca. Só que o que acontece? Cada vez que uma forma de punição, de destruição é enviada, o deus Enki, o mesmo deus que apareceu no Eridogênesis, avisa o humano Atrahasis. E avisa para ele, olha, eles vão mandar uma seca, faça assim. Aí Atrahasis se prepara e consegue salvar uma porção grande da humanidade com ele. Vai mandar fome, faça assim. Cada vez ele vai se preparando e eles não conseguem, Enki e Atrahasis conseguem evitar a destruição da humanidade. Finalmente eles decidem enviar o dilúvio, um evento muito maior, uma coisa de destruição, uma ferramenta de destruição de outras proporções. Mas, mais uma vez, Enki avisa Atrahasis e o ajuda, o instrui a construir um barco, para que ele pudesse salvar não somente a ele, mas a humanidade. Ele tem 7 dias para fazer esse barco. Atrahasis coloca no barco sua família, seus bens e animais domésticos e selvagens.
dos relatos mesopotâmicos até aqui, esse é o que contém menos pessoas dentro do barco. A tempestade dura mais 7 dias e destrói toda a humanidade, com exceção de Atrahasis e aqueles que estão no barco. Quando Deus Enlil descobre que Atrahasis sobreviveu, ele quer saber como. Enki confessa e tenta proteger os humanos. Não, fui eu que salvei, fui eu que ajudei. Mas os deuses não estão tão felizes quanto nos outros relatos, e aqui tem uma diferença maior dos outros relatos mesopotâmicos. Eles permitem que a humanidade continue, apesar de que eles haviam decidido destruí-la, mas criam maldições em vez de bênçãos para aqueles que sobrevivem. E, interessantemente, as maldições se aplicam a toda a humanidade e não ao herói, apenas nem ao Deus que salvou o herói. Essas punições são um grupo de mulheres que não pode ter filhos, então algumas mulheres são estéreis, e um demônio que eles criam que rouba recém-nascidos. 2 formas de controlar a população e o crescimento da humanidade. Também completamente oposto ao relato bíblico, com o propósito de que os humanos se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Aqui você vê a maldição. Nessa comparação, a gente vê muitas similaridades. O herói é avisado escondido, ele salva famílias e animais, uma tempestade de uma semana, etc. Mas o que chama mais atenção é essa maldição no final. Então, apesar de ter salvo a humanidade e todos os animais, o herói mesopotâmico, ele é destruído. Desculpe, o herói não é destruído, mas há uma maldição em vez de uma bênção. E essa maldição se aplica, sim, à humanidade inteira e não somente ao herói. Temos também a lista real sumeriana. A lista real sumeriana é muito interessante, porque todos os relatos que nós vimos até aqui têm um teor forte de história e de mitologia. Eles estão contando uma história que você sabe que é difícil acreditar, você não consegue dizer se aquilo é história ou mito, certo? Ele é apresentado dessa forma. Os antigos não faziam distinção entre história e mitologia, eles contavam as coisas juntos, eles viam diferente do que a gente vê e se expressavam de maneira diferente. Por outro lado, a lista real sumeriana é o tipo de documento que nós chamaríamos histórico. Ela é uma lista de reis que governaram o reino sumério. E essa lista é dividida antes e depois do dilúvio. Então ela tem, aqui são os reis da Suméria, 1, 2, 3, tal, não me lembro quantos são. Aí veio o dilúvio. E aí aqui estão os reis que reinaram depois do dilúvio. Essa lista coloca o dilúvio perfeitamente como evento histórico, separando para eles a divisão do tempo muito parecido com o que nós fazemos na sociedade hoje do antes de Cristo e depois de Cristo. Um evento que marcou a humanidade. A gente vê isso presente aqui. Outro detalhe interessante é que os reinos dos reis antes do dilúvio são mais longos. Esses reis reinavam por milhares de anos, um número que cai significativamente depois do dilúvio, o que bate com a história bíblica de que as pessoas antediluvianas viviam mais. E eu prometi no final uma comparação com o dilúvio grego. Então vamos ver o dilúvio grego. Existem várias versões do dilúvio grego, o que mostra também uma memória histórica. Por quê? Porque vários poetas gregos pegaram e recontaram essa história em suas poesias, como quem está mesmo falando de um evento que todos conheciam. Não tem um autor original para o dilúvio grego. A gente está acompanhando uma mistura que eu peguei das versões de Ovídio, Higinos e Apolodoros. Nesse caso, o dilúvio vem porque a humanidade realmente degenera, eles se rebelam contra os deuses e são punidos com o dilúvio. Deucalião é avisado por Prometeu. Aí, nesse caso, a gente tem visto nos episódios mesopotâmios um favoritismo de um herói escolhido por um deus, porque aquele era o seu preferido, porque aquele o servia. Aqui a gente vê também, Deucalião é avisado por Prometeu, e Prometeu é o pai dele. Então ele avisa seu próprio filho. E ele fala para ele construir, aqui eu pus até a arca, mas a gente dá a impressão que é um barco pequeno. Em alguns relatos é um barco maior e outros menor. Mas nesse barco vai só ele e a sua mulher. Muitas outras pessoas nesse relato também entram nos barcos quando começa uma tempestade, mas ninguém sobrevive, só esses dois.
A tempestade inclui águas da profundeza da terra, ou seja, fontes subterrâneas também estouram. Deucalião fica no barco 9 dias e noites, e o barco para na região de Parnasso, onde ele sai e oferece sacrifícios a Zeus. Novamente, sacrifícios de apaziguamento. Era o objetivo de Zeus destruir toda a humanidade. Ele não destrói, porque Deucalião foi avisado por Prometeu. Eles pedem, ele diz, tá bem, eu vou abençoar vocês também. O que vocês querem? E eles pedem para Zeus que os ajude a reconstituir a humanidade. Muito interessante, porque em vez da humanidade se reconstituir pelo trabalho do casal, pelos filhos, a multiplicação natural da família, não. Zeus os concede e diz para ele, peguem pedras e atirem para trás. As pedras atiradas por Pirra viram mulher, e as pedras atiradas por Deucalião viram homens. E eles assim repopulam a terra. Aqui está comparativamente alguns dos detalhes. Na Bíblia, enviada por Deus, na Grécia, por Zeus. Noé é avisado porque ele é reto, Noé é escolhido pelo seu caráter, pelas suas atitudes. Prometeu, escolhe Deucalião para avisar, porque Deucalião é filho dele. Também muito interessante, o pecado é o motivo do dilúvio em ambos esses relatos. O juízo justo e ético, de certa forma, podemos dizer nos dois, um resultado das próprias ações humanas e não um resultado de uma irritação dos deuses. 8 pessoas são salvas na arca, somente 2 pessoas sobrevivem. E não há menção aos animais no relato do dilúvio grego. Não nas versões que eu li, existem outras versões também, que eu também olhei esse só para fazer comparação. A gente vê também causas geofísicas parecidas, as chuvas e as águas subterrâneas, em ambos os casos. Mas, novamente, um dilúvio muito mais longo, uma tempestade, uma fase de tempestade muito mais longa na Bíblia do que em todos os outros relatos. Isso enfatiza a historicidade do evento bíblico. Por mais incrível que pareça ter sido em 40 noites, ele ainda é o relato mais completo de todos os outros que a gente encontra. Você tem as regiões diferentes. Eu não sei se a região de Parnassos fica numa região montanhosa, mas fica subentendido que o barco encalha numa região alta. Você não tem os pássaros nessa, e você tem um sacrifício final, mas não fica claro se o objetivo de Deucalião e Pirra é apaziguar os deuses, chamar a atenção deles ou agradecer que eles sobreviveram. Mas eles oferecem sim um sacrifício. Não existe uma aliança ou uma bênção específica, eles são concedidos um pedido, eles fazem. Eles pedem pela humanidade que eles possam restituir a humanidade. E eles restituem de uma forma divina, milagrosa, com as rochas que eles atiram para trás. Eu chego na minha conclusão e eu quero apresentar o seguinte. Muitas dessas histórias tão paralelas do dilúvio, elas apontam para uma memória coletiva de um evento mundial. É igual, atualmente, 2 testemunhas vão descrever 2 eventos de maneiras diferentes. E a perspectiva de cada pessoa vai entrar nessa descrição de uma forma muito interessante. Então é isso que a gente vê nas diferenças, principalmente, porque eles refletem como cada uma dessas pessoas, desses povos, interpretaram o evento. Um povo que interpreta aceitando como salvação, como ferramenta de justiça divina, e o outro povo negando a justiça divina, negando a parte e culpa dos homens no processo que traz o evento. Tanto as semelhanças como as diferenças são fundamentais para compreender os eventos e compreender o resultado do evento e como é que o povo se desenvolve depois, a religião do povo se desenvolve depois desse evento. E o que ele diz a respeito de Deus ou dos deuses, conforme cada povo apresenta. As diferenças é o que indicam que uma história não foi copiada ou inspirada da outra, porque essas diferenças são fundamentais de visão, de interpretação de onde eu estou, por que eu estou aqui. Eles mostram que a pessoa, na verdade, queria se distanciar daquele relato e não se aproximar daquele relato. E apontam para essas visões cosmo-mundo significativamente diferentes. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode fazer agora. Muito obrigada. Agradecemos, Cristi, pela
disponibilidade de vir aqui e compartilhar os seus conhecimentos. O Numar, então, quer deixar com você um certificado de agradecimento e de registro pela tua palestra. Creio que foi brilhante a tua participação aqui. E nos colocamos de novo à disposição para termos mais palestras tuas no futuro. E obrigado.